A gente vai para Brasília agora. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que vai apresentar a proposta da pasta para renegociação da dívida dos estados após se reunir com Lula. Quem traz os detalhes para a gente é a Luciana Verdolim. Luciana, mais uma vez, bom dia para você. Oi, Paula. Olha, o ministro da Fazenda, ele faz questão de lembrar o seguinte: já se reuniu com praticamente todos os governadores, só não se reuniu com o governador do Rio de Janeiro e já tem praticamente pronta também uma proposta para ser apresentada ao presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. As conversas ainda estão sendo feitas. Muitos governadores apresentaram propostas, estão em análise na área econômica do governo e vão ser encaminhadas para a Casa Civil, para que passa sempre um pente fino, depois encaminha para aprovação ou não do presidente da República. Quem está empenhado também nessa negociação envolvendo a dívida dos estados é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tem negociado a renegociação da dívida de Minas Gerais diretamente com a equipe econômica. Vale lembrar, Pacheco quer ser candidato ao governo do estado em 2026. Minas Gerais tem uma das maiores dívidas, algo em torno de 160 bilhões de reais. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo também têm dívidas milionárias e esperam pela renegociação. Essa questão está sendo discutida desde o ano passado e o ministro da Fazenda acredita que já está chegando nos finalmente, a proposta já estaria madura, a proposta do governo federal, e essa renegociação pode ser anunciada nos próximos dias. Hoje, Haddad tem encontro com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, mas não é para tratar de dívida, tem também outros assuntos na pauta. A conversa com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto deve acontecer ainda essa semana. Luciana falando de Brasília. Valeu, Luciana. Quero chamar o Zé Maria Trindade. Zé, a Luciana falou desses estados que têm dívidas milionárias. Minas Gerais, inclusive, sai na frente aí, campeão em relação a essas dívidas. E muitos desses estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, esperando essa renegociação. Que deve vir quando, hein, Zé? Pois é, olha, as dívidas estaduais, elas são muito importantes para a saúde financeira do país. São dívidas assumidas pela União, né, através a União acabou sendo avalista de empréstimos tomados pelos estados. E lá atrás houve um saneamento da economia no governo Fernando Henrique Cardoso, e aí a União assumiu todas as dívidas e renegociou com os estados. E ali os governadores assumiram o pagamento de parcelas da dívida, que agora essas parcelas estão pesando nos cofres estaduais. E os juros ficam muito caros. O primeiro estado a gritar mesmo foi o de Minas Gerais. Mas Rio de Janeiro também, São Paulo, a dívida nominal é alta, mas a dívida com relação ao PIB, com relação ao tamanho financeiro de São Paulo, não é tão grande assim. O Rio Grande do Sul também. E agora os governadores querem aliviar ali a economia da sua gestão. Então, as dívidas estão sendo sempre empurradas para o próximo governante. Esta é a estratégia. É a terceira renegociação das dívidas estaduais, assumidas pelos cofres da União. Não é justo que o governo assuma todas as dívidas, ele nem pode fazê-lo, é preciso aprovar no Congresso Nacional um acordo assim, mas também deixar os estados quebrados, aí fica muito complicado, que afeta a economia nacional. Então, assim, há um debate sobre renegociação das dívidas estaduais agora e nos prepararemos para as próximas renegociações lá na frente, daqui a 10 anos, quando, de novo, os futuros governadores virão aqui, Paula, bater na porta do Ministério da Fazenda e dizer: olha, eu não posso pagar essas parcelas de juros que o governante atrás assumiu. Mas a economia é assim, né? Ela tem que rolar, tem que viver em ciclo. Então, um ciclo agora que os estados estão tendo dificuldade de pagar dívidas. Alguns ou pagam dívida ou folha.